Se estiver chegando agora, se inscreve aí no canal. Se você já faz parte do canal, confere aí a sua inscrição. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o posicionamento de muitos pastores em relação ao problema atual, e você sabe qual é o problema. Eu cresci na igreja metodista, então eu vou falar daquilo que eu conheço e que eu acompanho normalmente. Eu não sei como as igrejas católicas estão lidando com isso, eu não tenho a mínima ideia de como eles estão abordando aí, como cada igreja está fazendo, então eu deixo isso para algum católico fazer. Então eu vou falar aqui sobre o que eu tenho visto na igreja evangélica, ou pelo menos em muitas delas. Vamos lá. Deixa eu falar um negócio. Na Itália, onde eu tô agora, e eu vim para cá por causa do meu filho, outro dia eu vou explicar melhor isso, algumas pessoas perguntam por quê, um outro dia eu explico. Você sabe como é que começou esse negócio todo dentro do país aqui? Eu lembro muito bem. Inicialmente o governo não levou a sério, demorou até dar uma resposta efetiva e colocar as pessoas de fato em alerta. Quando eles começaram a fazer isso, uma parte do país foi lá e pararam uma parte do país, algumas empresas pararam, alguns comércios fecharam, e muitas pessoas que não estavam trabalhando porque foram dispensados por essas empresas aí temporariamente, elas deveriam ficar em casa, se protegendo, cuidando da saúde delas, que foi para isso que fecharam as portas. Mas ao invés de fazerem isso, dá uma olhada nessa foto aí, foi isso que muitas delas fizeram. Aproveitaram que estavam em casa para irem aí para estações de esqui, tocaram a vida normalmente como se tivessem de férias, e acabou se alastrando. Pessoas que contraíram acabaram pegando trens, foram para outras cidades, aí depois que descobriram, fecharam algumas cidades, mas já tinha perdido o controle. O primeiro caso, pelo menos o caso que é considerado pelo governo, é do caso do cara que se chama Mattia de 38 anos. No dia 19 de fevereiro ele deu entrada no hospital e ficou em observação por 36 horas. Nesse período ele teve contato normalmente com médicos, enfermeiros, amigos, outros pacientes. Só ele, esse primeiro caso, ele passou para 13 pessoas. Isso que foi identificado, pessoas próximas a ele, fora as outras pessoas que não se sabe. Então sempre começa com um único caso. O hospital não tratou do caso dele com a seriedade e os cuidados que deveriam, e acredito que provavelmente eles não trataram com a seriedade que deveriam porque nem o próprio governo tinha feito isso. Aí, como eu acabei de falar, depois disso, quando começaram a parar o país, as pessoas pensavam que estavam de férias, levaram na brincadeira, não levaram o problema com seriedade, e o país chegou ao ponto que chegou. Eu tenho visto muitos pastores, nem vou dar nomes aqui porque são muitos mesmo, e se eu for citar nome de 2 ou 3, eu vou ter que citar todos, o nome de todas as igrejas, não vou fazer isso. E também não vou dar nomes porque a minha intenção aqui com esse vídeo não é atacar ninguém, quero atacar o pastor, quero dar essa resposta, não, a ideia não é essa. Esse vídeo aqui não é para pastor, esse vídeo aqui são para pessoas comuns, para os fiéis, para os membros. Eu tenho visto aí muitos pastores dizendo que não vão parar com os cultos. Alguns dizem que não serão afetados porque o Senhor os protege, né? Outros dizem que devem se preocupar sim, os membros precisam se cuidar, mas os cultos vão continuar normalmente e nas portas das igrejas serão disponibilizados aí álcool em gel, como se fosse resolver o seu contato de 1h30, 2 ou mais ao lado de outra pessoa que você não conhece. Aí durante o louvor essa pessoa canta do seu lado, vai jogando saliva para tudo quanto é lado, vão tossir, vão espirrar, vão se abraçar, enfim. O álcool nas mãos não vai resolver o seu contato com dezenas ou centenas de pessoas num espaço fechado por 1h30, 2 ou mais. Mas eu peço calma para você porque eu nem comecei o vídeo ainda. Se o seu pastor está dizendo para você normalmente e você concorda com essa posição dele, você não precisa ficar nervoso. E se você for pastor e está me vendo, fica tranquilo. Você faz o que você quiser. Eu não tenho autoridade nenhuma para dizer o que você vai fazer ou não vai fazer. O problema é exclusivamente seu.
até o momento. Mas já já esse problema passa a ser dos outros também. Mas eu vou compartilhar essas informações aqui e se você achar válido, examina aí as evidências e retém aquilo que é bom. Na Coreia do Sul, acabaram de registrar aí mais focos desse problema que você sabe. Tem 2 dias isso. Eu não vou falar o nome aqui para não cortar o alcance, você sabe do que eu estou falando. E esse último foco aí registrado foi relacionado a uma igreja. Essa igreja tem 135 membros, ou seja, uma igreja bem pequena, e estava seguindo aí com seus cultos normalmente, mesmo com o apelo do governo para que as pessoas evitassem eventos públicos. E agora o que deu foi o seguinte, dos 135 membros, 46 pessoas deram positivo. A igreja se chama Grace River, né? E outro caso que foram detectados também na Coreia do Sul, antes desse até, foi em uma seita. E quase 60% de todos os casos da Coreia do Sul estão ligados às pessoas que contraíram dentro dessa seita aí, os primeiros casos. A Coreia do Sul foi o primeiro país, depois da China, a apresentar o maior foco do problema, mas o governo fez um combate firme ali, sério, e eles conseguiram controlar. Só no domingo passado, agora, eles fizeram mais de 250 mil exames, fazendo exame direto. Então eles agiram imediatamente e controlaram. E apareceram aí agora alguns casos novos ligados à igreja, porque pessoas que deveriam estar em casa não estavam. Mas provavelmente aqueles que se acham mais santos, mais dignos e mais salvos do que o resto do mundo vão dizer que essa seita que originou mais de 60% dos casos do país, aconteceu isso porque eles receberam um castigo do Senhor. Beleza, mas e as outras pessoas que não fazem parte da seita e que também acabaram contraindo isso? Porque elas pegaram o metrô, compartilharam um elevador, um ambiente de trabalho dessas pessoas aí da seita, né? Eles foram punidos também pelo Senhor, eles não fazem parte daquilo e acabaram recebendo as consequências. Eles também foram punidos pelo Senhor. E no caso aí da igreja Grace River Church, redundante aqui, né? Grace River Church, que é protestante. Como é que fica? Eles foram punidos porque são pecadores demais ou porque não deram o dízimo suficiente? E no caso deles, como é que você explica? Então essas pessoas foram negligentes e acabaram levando os problemas para as outras. Aproveitando que a gente está falando de igreja e tal, todos os mandamentos se resumem em amar ao próximo como a ti mesmo. E onde é que está o amor ao próximo nisso aí? Você se expõe ao risco sabendo disso e você coloca em risco não só você, mas também outras pessoas, seus colegas, amigos, o seu pai, sua mãe, seus avós, irmãos, os filhos dos outros, pessoas que você não conhece. E onde é que está o amor ao próximo nesse negócio aí? O pastor que diz para você ir para a igreja e combater com fé isso, ele tá sozinho no púlpito. Ele não tá no seu meio aí não, ele tá no meio do seu lado com um monte de gente não, ele tá sozinho lá em cima. Ele não tá do seu lado recebendo a baba na hora do louvor. E outra, dependendo aí do tamanho da sua igreja, se o seu pastor ficar doente, ele vai pro Sírio-Libanês, ele vai pro Albert Einstein ou para algum outro hospital que você não tem acesso. A maioria das pessoas vão para o SUS. Se você ficar doente, sua esposa, seus filhos, aí me diz você para onde é que você vai. E o SUS só está fazendo exames em casos graves de internação, porque não tem testes para todo mundo, tá faltando, não tem nem leito para você ter ideia. Quem se ferra no final das contas é o mais fraco, quem se ferra é você. Não só você, mas as pessoas que você pode passar. E eu vejo aí que tem gente que quer espiritualizar um problema de saúde. O povo hebreu passou pelas pragas no Egito sem serem atingidos. Verdade, é verdade. Mas já que você quer espiritualizar essa passagem, você deveria lembrar que Deus ordenou aí aos hebreus para eles passarem sangue nos umbrais das portas, né, e ficarem trancados dentro de casa para que quando a morte passasse para tirar a vida dos primogênitos no Egito, não entrasse na casa deles. Então já que você quer espiritualizar esse negócio,
tem que usar isso aí também. Não tem uma lei proibindo que você professe a sua fé, isso não se trata de perseguição aos cristãos, desse mal aí o Brasil não sofre. E além disso, as igrejas ainda são isentas de impostos, então além do governo não perseguir, ele ainda estimula. Isso é um pedido temporário para guardar a sua vida e das outras pessoas, não se trata só de você. Daqui a alguns dias tudo volta ao normal, beleza. No Rio, vários comércios fecharam, os jogos de futebol vão acontecer com os portões fechados, se é que esses jogos vão acontecer. Não se trata só da sua igreja, não se trata só da sua fé, da sua religião, não se trata da placa da sua igreja, mas se trata de qualquer evento que tenha bastante gente. Qual será a intenção aí do pastor da sua igreja em querer tanto a todo custo que você se exponha a isso e vá até lá? Não poderiam fechar as portas das igrejas e só realizarem esses cultos aí para você assistir online no Facebook, no YouTube, na TV, qualquer celular dá esse suporte. Por que é que você acha que eles fazem questão, num período tão complicado, que você esteja lá dentro? Eu quero dar os parabéns aí ao pastor Alexandre, vocês não conhecem, mas ele, se vê esse vídeo, sabe que é para ele, já é o suficiente. É o pastor Alexandre da Igreja Batista que cancelou os cultos e agora ele está dando palavras pelas redes sociais. Excelente. E eu deixo um desafio aqui aos pastores que vão manter aí os seus cultos normalmente. Até você, pastor, que vai manter o culto, que está vendo esse vídeo aqui. A sua vida espiritual é com você, o que você faz de certo, de errado, isso é com você, cara. Não cabe a mim ser o juiz da sua vida. Mas eu tenho um desafio para esses pastores que querem manter os cultos normalmente. O meu desafio é que vocês continuem os cultos, e vocês já vão fazer isso, mas que vocês cortem aí os momentos de dízimos e ofertas até tudo se normalizar. Se fizer isso, aí sim eu vou acreditar que toda essa resistência aí não se trata de dinheiro, ok? Não se trata de dízimo, e sim de combater mesmo pela fé, de ir adorar a Deus sobre todas as circunstâncias, nada impede, os cultos vão se manter. Então esse é um desafio que eu deixo aqui. Lembrando que eu sou só um cidadão dando opinião nas minhas redes sociais, eu não sou pastor e muito menos tenho qualquer poder sobre a sua vida. Você faz o que você achar melhor. Mas quero te alertar que, se tratando desse assunto, você acaba levando o mesmo problema para outras pessoas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Peço para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário a respeito disso tudo. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.